Querido Deus, nós queremos continuar ouvindo a Tua voz. Queremos ouvir aquilo que o Senhor fala. Queremos entender com o nosso coração e não só com a nossa mente aquilo que o Senhor fala. Para que nós possamos captar, Senhor, o máximo. Para que a nossa vida possa absorver o máximo, Deus, do conhecimento que vem do alto, com o Teu conhecimento, Deus. E que nós possamos juntos, Senhor, estar sempre aprendendo da Tua palavra viva, palavra que é viva mesmo e eficaz. Nós Te agradecemos por cada um, Senhor, nesse lugar, Deus, por esse dia tão especial, de estarmos reunidos na Tua presença. Fala conosco, Deus, no nome de Jesus. Amém. Bem, glória a Deus. Hoje, toma o teu lugar. A igreja primitiva cristã, ou seja, Atos, ela começa com judeus, onde eles vão até Jerusalém e aguardam. Jesus fala para que que algo iria acontecer, os anjos também. Algo diferente estava acontecendo na vida daqueles homens. E eles vão até Jerusalém, ali eles aguardam, e ali começa uma igreja, mas começa uma igreja com judeus. E hoje Deus tocou no meu coração, e a palavra que eu queria falar com vocês, ela está em Gálatas. Então eu queria que você abrisse, deixa eu só tirar aqui uma pecinha aqui, senão cai. Gálatas, capítulo 1. Então está bem ali no começo do Novo Testamento. Você vai, passa os evangelhos, Atos, vai seguindo um pouquinho. Fácil, não é? Quem tem aí no mobile fica mais fácil ainda. Então vamos lá, do versículo 1 até o versículo 9, para começar. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. E aí vai continuar no versículo 6, eu não sei se na sua Bíblia, em algumas versões, em algumas Bíblias, tem um título, um subtítulo aí. Eu não sei o que fala na tua Bíblia. Qual é o subtítulo que tem? O outro evangelho. Qual é o subtítulo que tem na sua? O outro evangelho. Na minha não há outro evangelho. Algumas Bíblias eu acredito que deve estar assim, a inconstância dos Gálatas. É isso que está na sua Bíblia? Qual que está na tua? A inconstância dos Gálatas. Acho que a revista atualizada e a Thompson também traz esse título. Não é? Porque é um tema aí que vai ser tratado. Então Paulo começa a se apresentar para os seus irmãos aqui. E aí ele vai continuar. Vamos ler até o 9. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Vamos lá, continuando. 9, como já dissemos, reiterando, não é, o assunto, agora repito, se alguém lhes anuncia um outro evangelho, diferente daqueles que já receberam, que seja o quê? Amaldiçoado, ou que seja anátema. Bem, como eu disse, a igreja ela começa com judeus. Então é ali Jerusalém. E estes homens, eles eram devotos do quê? Da lei judaica. Mas começam a ter contato com quem?
com Jesus Cristo. Então há uma nova época, uma nova era, há um novo momento acontecendo na história da igreja. E é importante salientar isso. O Du estava falando aqui sobre as tradições judaicas, a referência judaica que tem do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Mas essas referências todas têm que passar sobre a luz de Cristo. Então, tudo que nós temos sobre a luz de Cristo. Quando isso não é passado sobre a luz de Cristo, começam a haver o quê? Confusões. Porque Jesus veio, o tempo é outro, o momento é diferente. E os gentios, eu não sei se você conhece, o que é um gentil? O que é um gentil? O que vocês consideram para um gentil? Não, mas o que é um gentil? O que significa? O não judeu, para eles. Vamos trazer para a época, vamos olhar para a época e do que está se tratando. Então eram aqueles que não eram devotos do judaísmo, ou que não eram devotos da lei mosaica, eram pessoas que não faziam parte do judaísmo. Então o que acontece é que se você olhar, por exemplo, no livro de Atos, para a gente entender um pouquinho essa questão do que Paulo está falando aqui, no livro de Atos, no Novo Testamento, nós vamos ver que os discípulos eles já conseguem ter um pouco dessa visão, porque eles caminharam com Jesus. As pessoas que andavam com Jesus, elas começam a ter uma outra visão desse evangelho que Jesus está pregando. Então, para muitos deles, é um novo contato, é um momento novo para a sua vida. Só que essa igreja, ela não fica só nos judeus. A igreja, ela começa a ter o acesso de outras categorias de pessoas. E a próxima categoria de pessoas que começa a adentrar dentro do contexto cristão, nós não estamos falando de judaísmo, nós estamos falando de pessoas que conhecem o cristianismo, primeiro introduzido aos judeus, cristãos agora vem, se não bastasse, pessoas como eu e como você. Pessoas que não fazem parte do judaísmo e começam a vir para a igreja, aceitar esse evangelho que era pregado por Jesus há muito tempo, com peso. Vem muita gente. E se nós começarmos a olhar, é mais ou menos assim. É uma questão de você chega, por exemplo, para um judeu daquela época, você não tem a idade, você não tem identidade, ou você não tem o pedigree, vamos dizer assim, para você fazer parte do que são chamados dos cristãos, porque o povo que estava vindo era um povo que não tinha os mesmos costumes judaicos. O povo que estava vindo tinha costumes de outras nações, tinham outros costumes, cresceram em outros lugares, e não tinha uma identidade para mostrar. Por exemplo, quando você chega aqui na imigração de Londres, e é uma das imigrações, uma das mais complicadas, Estados Unidos também, no caso da Austrália também é. Quando você chega no aeroporto, a primeira coisa que você já começa a ver é os desenhinhos para você seguir na fila certa, não é? E aí a coisa vai separando. E aí você tem que ver o que está dizendo. Se você tem um passaporte que tem um chipzinho, você tem que ir para onde? Para a zona onde é o passaporte eletrônico. Qual é a função? Ou você passa no guichê, aonde tem ali o oficial da imigração, ou você tem que ir na catraca eletrônica. Então muita gente, para não ter problema de passar no oficial de imigração, vai direto na catraca eletrônica, que não tem problema algum. Coloca, abre, parece catraca de metrô, chega aqui, olha para a tua face, vê tua identidade e você passa e vai para o outro lado. Para aqueles que vão para o oficial da imigração, que é europeu, por exemplo, ou é residente aqui, você chega lá e exatamente eu marquei, a última vez que eu passei, deu mais ou menos 15 segundos para passar eu e a minha esposa. Ela passou comigo, junto comigo no passaporte que é o europeu, e entramos. Ele só checa, olha para ver se é você, se você às vezes tem óculos, manda tirar, se você às vezes tem o bonezinho, manda tirar, porque ele quer checar se a identidade bate com aquilo que está dizendo ali. Só que para quem não tem esse passaporte, para quem, por exemplo, não tem uma residência europeia, há uma burocracia um pouco maior. Você tem que passar por onde? Por uma outra terceira fila, que é a fila que demora um pouco mais, onde você tem que preencher ali os papelzinhos para provar o porquê que você quer entrar aqui, se você tem direito de entrar aqui. Então, olha mais ou menos para a cabeça de um judeu. Ok, vocês estão chegando agora,
vocês estão entrando aqui na igreja, ou na igreja primitiva, onde eles se reuniam, qual é a sua identidade? E começa a haver ali uma grande briga. E se você for passear um pouquinho, você vai ver que o começo de Atos ali, até mais ou menos, por exemplo, metade do livro de Atos, a história, ela conta de uma liderança dos apóstolos, mas tinha um cabeça nessa liderança. Quem era essa cabeça? Pedro. E depois, da metade para frente, você vai ver que já começa a ter uma outra personagem, que é quem? Paulo. Um outro também cabeça dentro da igreja. Atos de 1 a 7 acontece em Jerusalém e Judéia, ministério com judeus. Atos 8, ministério em Samaria, não é? Que era uma escória meio para os judeus, era inaceitável, tanto que a gente vê Jesus com a mulher samaritana. É questão histórica, havia rixa. Talvez para nós não faz muito sentido, mas existia ali uma rivalidade muito grande. E depois, se você for seguir no capítulo 8, você vai ver que não só para o samaritano, mas Felipe também vai agora e fala com um etíope. E o etíope que trabalhava o quê? Como eunuco para a rainha de Candãs, trabalhava onde? Fora até da região. Então o evangelho agora começa a ir para onde? Começa a ir para mais longe ainda. Começa a acontecer aquilo que o próprio Jesus veio para fazer. Só que ainda a mentalidade de muitos deles não conseguiam captar isso e não conseguiam entender até onde ia. E aí você vai seguindo. Por exemplo, Atos 10 a 11, Pedro ministra até o evangelho para os gentios. Só que se a gente lê um pouquinho de história, a gente lê um pouco, por exemplo, de Atos, a gente vai ver que Pedro, ele era um judeu, ele tinha plena dificuldade, muita dificuldade de aceitar essa questão de gentil, ou pessoas que não eram da linha judaica, dentro do cristianismo, agora aberto para todos. E começam a acontecer várias coisas dentro desse cenário cristão. Então nós temos em Atos 15, por exemplo, um grande concílio ali, a gente vê a grande briga ali, porque estavam querendo que os judeus, os judaizantes ou os legalistas queriam que quem estivesse vindo agora, então você não tem o passaporte aqui para poder entrar, você não tem a sua identidade mesmo, que bate um pouco com a nossa identidade, que é a questão judaica, então agora vocês precisam se circuncidar, vocês precisam obedecer à lei, e começa a querer trazer tudo de novo, voltar para a estaca zero do judaísmo. Esse então era um dos cenários que estava acontecendo, por exemplo, na igreja. E Paulo, ele começa a bater de frente, e é interessante, como é que Deus, ele responde a esse problema? Qual é a resposta de Deus? A resposta de Deus, por sua onisciência e porque Deus conhece todas as coisas, ele começa a preparar Paulo. Já no capítulo 9, ele vai preparando um homem para assumir esse posto e deixar bem claro que Pedro, apesar de trabalhar com os gentios de certa forma, Pedro, ele tinha o seu ministério para trabalhar com quem? Com os circuncisos, ou com o judeu, fica bem definido isso. E Paulo, ele vai trabalhar com quem? Ele vai trabalhar com os incircuncisos, ou com os gentios. E apesar de Paulo ser esse implantador de igrejas, esse homem que prega o evangelho para os gentios, que estavam sendo abandonados de certa forma e pressionados para fazer parte do quê? Da igreja, mas a igreja do formato que o judeu queria que a igreja fosse. Entendeu o contexto? Você vê que difícil você se enquadrar em um meio desse, se não houver alguma coisa, mas Deus já estava pensando em tudo isso. E as barreiras, elas começam a ser quebradas, porque se você olhar, por exemplo, nós lemos aqui Gálatas o começo. Se você olhar em Gálatas, no capítulo 3, versículos 28 e 29. Algo diferente começa a ser instituído na mentalidade. Não há judeu e nem grego. Olha só, Paulo falando.
Não há escravo e nem livre. Não há homem e nem mulher. Porque todos vós sois um em quem? Em Cristo Jesus. E ele segue. E sois de Cristo. Então, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme o quê? A promessa de Deus. Tá vendo o quadro como vai sendo formado para que tudo fosse uma unidade dentro da igreja. Mas a questão era que era muito difícil para que isso acontecesse. Muitas barreiras, muitas coisas tinham que ser quebradas dentro daquele ambiente que a gente olha como igreja. Quando você vai para Atos 2, você vê uma perfeição, todos viviam unânimes em pensamento. Só que lê um pouco da história. Você vai ver os grandes conflitos e as grandes brigas que aconteciam dentro da igreja. E aí ainda continua, lá no final de Gálatas, bem por final, quando Paulo já encerra, ele diz o seguinte: mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim. O mundo já não faz mais parte. Certas coisas que pertenciam à minha vida já não faz parte mais de mim. E eu, para quem? Para com o mundo. Pois nem circuncisão, nem incircuncisão é coisa alguma. Ele deixa bem claro, isso não está na mesa para Jesus Cristo. Está fora. Jesus Cristo veio trazer uma outra mentalidade, Jesus Cristo veio trazer algo diferente, e continuar com essa linha de pensamento só vai fazer com que você ande para trás, porque você não vai ter a sua identidade com Deus. E Paulo, ele começa a bater de frente com quem? Com esses judeus que achavam que eram cristãos, mas que ainda estavam nesse processo de transformação. E aí chega uma parte, que é o último versículo que ele termina, daqui em diante, acho que deve estar no 17 ou no 18, 6, 17, 18, ele diz assim, aqui mostra por que essa carta foi colocada. Como é que Paulo estava nesse momento que ele escreve essa carta? Eu acho muito legal a gente ver o lado humano da pessoa, como é que ela lida debaixo da orientação de Deus, as coisas. Vai lá para o final, ele diz assim, daqui em diante, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Ele já não fala nem seja com você, seja com o seu espírito. Deus trabalha. Porque olha, eu estou cansado. Estou passado. Porque é um ser humano que está tentando fazer a obra de Deus, mas encontra grandes dificuldades. Mas era um processo que a igreja estava passando. E ele precisava sobreviver a isso para que a obra de Deus acontecesse. E Deus tinha um ministério na vida dele. Só que é muito interessante porque Paulo, ele começa a bater de frente, porque a história de Gálatas aqui é que as pessoas, elas não estavam fazendo só probleminhas. Porque probleminhas Paulo tinha em todas as das igrejas que ele apacentava. Paulo aqui estava vendo que eles estavam indo diretamente na cruz de Cristo, no sacrifício de Jesus, pervertendo o maior problema da igreja, que acontece problemas com a igreja, no contexto de Gálatas é isso, quando Paulo demonstra essa emoção à flor da pele, é porque as pessoas, além de estarem colocando em pauta o chamado dele, batendo de frente com ele, eles também estavam colocando e pervertendo o evangelho de Cristo. Estavam querendo jogar um jugo sobre as costas dos irmãos, querendo que irmãos que não eram judeus fossem judeus. Olha, é assim, o evangelho é esse, engole de goela abaixo. Coisa que a gente ainda vê, porque essa carta é uma carta muito atual para os dias de hoje. Tem pessoas que querem enfiar o evangelho de Jesus Cristo goela abaixo. Isso não é. A nossa função é jogar semente de Deus, é pregar o evangelho, é agir com amor, seja em qualquer circunstância. E no tempo certo, a semente vai brotar no coração das pessoas. Mas infelizmente muitas pessoas querem enfiar o quê? Um evangelho goela abaixo. E nunca funcionou, não funcionou na igreja de Cristo, não funciona hoje. O evangelho, ele tem que ser pregado, e essa era uma das coisas que Paulo estava tentando colocar. Eram muitos problemas que tinham,
Mas o maior problema para ele era esse. E é interessante que há uma historinha de dois homens. Eu sempre gosto de vir com uma história, porque eu aprendo muito, eu guardo. Jesus sempre vinha com umas parábolas, né? Ficou gravado. E dois homens, um diz assim, ele vai para a igreja e ele fala assim, olha, Senhor, eu vim aqui, eu quero que Deus, o Senhor se agrade de mim, eu quero fazer a tua obra, Senhor. E esse homem, ele estava na sua motivação, o quê? Tentando construir uma escadinha para chegar até onde? Chegar no agradar a Deus. Então a motivação daquele homem, eu quero que Deus me veja por aquilo que eu estou fazendo. Só que tinha um outro homem que ele também vai à igreja. E ele vê Jesus como a sua motivação para ele entrar. Ele fala, poxa, Jesus pagou um alto preço por mim, eu entendi por que a gente ceia, eu entendi por que eu venho na igreja, eu entendi por que Jesus morreu por mim, eu entendi. E esse homem diz, olha, eu não mereço ser amado dessa forma. Esse amor de Jesus, ele me constrange. Porque ele vai totalmente diferente do que o mundo ensina para a gente. Esse amor, ele me toca. Esse amor, ele é irresistível. Você já sentiu assim? O amor irresistível de Deus por a gente. O amor irresistível de Deus por nós. Só que esse homem, esse segundo homem, é o que eu espero que muitos de nós possamos ser. Como esse segundo homem que vai chegar até a Deus, não porque você merece alguma coisa, mas eu chego até a Deus porque eu não mereço. E eu reconheço a minha pequenez diante de Deus, e que se não fosse Deus na minha vida, o que seria de mim? E Paulo, nas suas pregações, Paulo nas suas cartas, ele o tempo inteiro fala exatamente isso. Algo que bate exatamente também de frente com o que a gente ouve. Porque é uma luta desenfreada por poder. É uma luta desenfreada por quem é mais santo. É uma luta desenfreada por quem jejua mais, por quem ora mais, por quem canta mais, quem louva mais, quem dá mais dízimo, quem é mais eficaz dentro da igreja. Meus irmãos, Jesus tem que estar dentro de nós. A nossa vida tem que ir por causa que Ele é. Tem que ir porque Ele fez. Tem que ir porque Ele entregou a vida dEle, coisa que nós não faríamos para um desconhecido. Você faria para alguém da tua família. Eu entregaria a minha vida pela minha família. Mas por um desconhecido, só Jesus faria isso. Porque nós não fazemos isso. E prova disso é que morrem pessoas todos os dias, e às vezes a gente fala, olha que pena, que dó. Mas a grande realidade é que a gente não entregaria. E Jesus fez isso por nós. E entender essa mensagem é entender, por exemplo, aquela música que a gente canta, é como um farol que brilha à noite. Como é que é? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero o quê? Ser usado da maneira que te agrada. Eis aqui o quê? A minha vida. Usa-me, Senhor. Será que quando a gente canta, a gente percebe o que a gente canta? Usa-me. Não eu quero determinar o que eu vou fazer na minha vida. Interessante que a gente está vivendo um mês de aniversário da igreja. E todos os anos a gente fala isso, mas às vezes a gente passa o ano inteiro e não fala o lema da igreja. Por que a igreja chama Link Church? Tem um lema. Se você for, por exemplo, no website, você vai ver o tema da igreja. É uma igreja, o quê? Qual? Quem sabe? Vamos ver se vocês lembram. Traz a memória. Eu tomo um gole d'água. Vamos lá, tenta. É o lema da igreja, gente. Não tem aqui, né? Não tem por acaso não, né? Não. Senão ia ser fácil. Um link entre o homem e Deus através de quem? De Jesus. Então, o link é ser apenas o quê? Um instrumento, ser usado. Mas tem o segundo. E também um link entre o homem e seu
próximo. O próximo é próximo, entre nós mesmos aqui dentro. E esse mês também é o mês da Reforma Protestante, onde se comemora. E Martinho Lutero, ele faz referência num dos seus livros que ele tem de estudo para a questão, por exemplo, de Gálatas. Paulo está no seu limite santo, porque estão causando grandes problemas dentro da igreja, em especial para os seus filhinhos, para aquele que ele cuida com tanto carinho. E Lutero, ele diz assim: este para mim é o melhor livro da Bíblia. Para muitos é um livro que lê-se versículos, mas não se vai muito a fundo na história. E ele diz, é a minha epístola, ou seja, eu estou casado com ela. É a minha Kate, é como se fosse, ele até dá esse exemplo nas palavras dele, é como se fosse minha esposa para mim. Esse livro é a minha paixão. E muitos outros autores dizem que, por exemplo, o próprio Lutero, quando ele escreve, ele usa isso como uma pedra. Quando Davi pega a sua pedrinha e lança, e acerta o gigante e derruba o gigante, é como Paulo usa, por exemplo, essa epístola para derrubar grandes gigantes que estão entrando dentro da igreja. Meus irmãos, é um fundamento que nós sentimos o reflexo disso hoje na nossa igreja. Nós sentimos o reflexo disso hoje no meio cristão, porque Paulo foi usado por Deus como instrumento de Deus para se levantar contra esse problema que estava invadindo dentro da igreja. E uma coisa interessante, não é aquilo que o diabo lança de fora para a igreja, isso é uma realidade. A história mostra isso. Não é o que o diabo lança de fora da igreja para dentro da igreja que acaba com a igreja. Não é as dificuldades, não é a pressão que o diabo faz do lado de fora e que o mundo faz do lado de fora para a igreja, que faz com que a igreja acabe ou que a igreja não consiga resistir. Isso faz o efeito contrário. Todas as vezes que veio isso, a igreja cresceu. No começo da história da igreja, tiveram 10 perseguições ferrenhas contra a igreja de Cristo. E essas perseguições só fizeram com que a igreja crescesse. E cada vez que essas perseguições vinham, a igreja crescia cada vez mais. O problema é quando o diabo ele acha espaço dentro da igreja. Ele começa sorrateiramente a agir dentro da estrutura, é de dentro que ele arrebenta com a igreja. E ele aproveita isso e toma de formas rápidas para fazer o quê? Para corromper, perverter, distorcer a mensagem do evangelho. E se ele conseguir isso, ele causa grandes problemas para dentro da igreja. E para mim, meus irmãos, existem muitos versículos da Bíblia que mexem com a minha vida, que eu lembro desde que eu era pequenininho e que eu cresci com esses versículos. E um desses versículos que chamam muito a minha atenção, continua aberta a tua Bíblia, é um versículo que a gente usa muito, está em Gálatas 2:20. Você conhece esse versículo talvez de cor, de carteirinha. E a maioria dos versículos que a gente geralmente conhece na versão da Almeida, né? Da revista mais antiga para aqueles que são mais antigos, porque é onde a gente decora. Não é? Quando a gente vem crescendo, não tinha ainda toda essa mudança de traduções. Conhece esse versículo? Ele diz o seguinte: eu já estou crucificado com, e agora vivo, mas Cristo vive em, e a vida que agora vivo na onde? Vivo por quê? Pela fé em quem? O qual me amou e entregou o quê? A si mesmo por mim. Então vamos lá? Qual é a nossa identidade? Qual tem que ser a nossa identidade? Margaret Thatcher, que foi a primeira ministra aqui, uma vez ela foi fazer uma de suas visitas, tem muitas coisas escritas sobre as histórias dos primeiros ministros aqui. Margaret Thatcher, um dia ela vai até um asilo de velhinhos numa de suas visitas, e ela vai passando, e uma cena engraçada acontece. Ela chega até uma das velhinhas, numa das salas, ela cumprimenta a velhinha, e ela, certa de que a velhinha iria responder que sim, ela fala assim: senhora, tudo bem? A velhinha britânica? Sim. A senhora sabe quem eu sou? E a velhinha responde para ela assim: ó, vem cá.
Eu não sei. Mas é assim, está vendo aquela enfermeira ali? Vai até ela e pergunta para ela que ela sabe o nome de todo mundo aqui. Com certeza ela vai saber teu nome também. 2 lições nós aprendemos aqui. Muitas das vezes a gente acha que todo mundo sabe a nossa identidade e quem a gente é. E a segunda é que muita gente anda se esquecendo da sua identidade. Paulo, gente, é tremendo, porque aquilo que eu li no começo, Paulo falando, gente, o que vocês estão fazendo? Vocês estão deixando o evangelho cair, vocês estão deixando outras coisas entrar, vocês estão cedendo. E ele chega a esse ponto, ele diz assim, no meio dessa luta toda de tentar implantar, porque alguém está tentando trazer um outro evangelho que não é o evangelho da cruz. Isso não é, você deve usar saia, você não usa. Você deve ter televisão, ou você não deve ter televisão. Meu irmão, você não quer assistir televisão, não assiste. Você quer assistir televisão. Isso não é um problema. Aqui é a questão da salvação. Porque a partir do momento que eu volto para trás e eu não tenho a questão de Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E essa é uma das mensagens que Paulo bate muito aqui. Jesus Cristo que? Crucificado. Jesus Cristo que pagou um preço para nós. Jesus Cristo ao qual hoje nós viemos aqui para cear em nome dele. E eu pergunto para você a palavra-chave do que a gente está falando aqui. Qual é a nossa identidade? Quando as pessoas olham para nós, seja onde for, o que as pessoas veem na minha foto? Qual é a foto? O que eu reflito? Qual é a identidade que eu reflito? Paulo, ele vai fundo nisso, ele diz assim, eu já estou crucificado com Cristo. Agora, aqui quem está falando para você já não é mais Paulo, porque esse Paulo morreu. Esse Paulo se foi. Tudo que eu faço pela peneira de Jesus. Tudo que eu faço olhando para Jesus. Todo o tempo que eu faço, Jesus Cristo é o meu referencial. E Paulo, ele nos ensina aqui, meus irmãos, se nós queremos viver bem a nossa vida como cristãos, na nossa identidade, nós precisamos sempre fazer essa pergunta assim, a minha identidade com Deus, porque a gente esquece. Essa carta de Gálatas aqui é um lembrete para nós também, que se a gente bobear, as coisas entram sim na nossa vida. E nós precisamos estar sempre atentos na nossa identidade com Deus. Porque muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. E olha que interessante, não faltam músicas para nos lembrar disso. Já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu. E para não bastar a música ficar repetindo, já estou crucificado e agora vivo não mais eu. Aí repete, eu já estou crucificado e agora com Cristo e agora vivo não mais eu. Aí ela não para por aí, a música diz o quê? Cristo. E a gente só fica repetindo, aleluia. Cristo vive em mim. Aí volta de novo. Eu já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu. E a gente vive repetindo. Agora, realmente, será que eu estou todos os dias procurando dizer para Deus e fazendo essa pergunta, qual é a minha identidade com Deus? Porque isso é o que conta para a minha eternidade. Isso é o que conta para o meu dia a dia. É isso que eu tenho que levar a sério. Se eu quero trabalhar para Deus, não é um esforço meu, mas é eu dizer para o Senhor, eu já estou crucificado com o Senhor Deus. Trabalha na minha vida, Senhor. Muda a minha forma de pensar, muda a minha forma de agir, muda o meu jeito de falar. Você quer ver Deus agindo? Muda o teu jeito de falar. Muda o teu jeito de agir. Muda o teu jeito de pensar. Quer fazer alguma coisa certa? Fala em meu lugar, o que faria Jesus? Ótima pregação um dia para a gente pregar. Porque essa é uma pergunta que eu tenho feito todos os dias na minha vida. E às vezes eu falei, Deus, eu não fiz essa pergunta, tomei na cabeça. Isso não é religiosidade, meu irmão. Isso é viver com Jesus.
E nós precisamos viver com Jesus, porque é isso que conta. É isso que Paulo está tentando ensinar, não só para essa igreja, mas para todas as igrejas que ele passava. Porque para hoje nós entendemos esse evangelho e estarmos vivendo esse evangelho, pessoas pagaram esse preço. Deus não precisa de nenhuma das nossas ajudas. E é interessante que quando a gente está preparando a pregação, acho que a gente fica um pouco mais sensível, porque a gente costuma sempre ver vídeos, ver postagens, e a gente já nem liga, porque é tanta bobeira que passa todo dia, é verdade ou não? Mas você quer ver uma coisa, como hoje tem se perdido a identidade? Eu vi essa semana um vídeo de um pastor entrevistando um homenzinho lá, essa coisa que a gente vê, né? Tem outras pior até, mas eu vou nessa daí, porque tem um pouco relacionado à questão da identidade. E ele chegava e ele falava para o irmão, falava assim, então diz meu irmão, conta a bênção. Aí ele falava, vou contar a bênção, pastor. Você tinha dívida, meu irmão? Tinha muita dívida. E o que aconteceu? Ah, porque eu peguei a toalhinha, fui lá de noite na porta do banco, e peguei a toalhinha, não sei nem se a toalhinha estava limpa ou estava suja, porque às vezes diz que tem que ser a toalhinha que tem o suor, né, do cidadão, que é o líder da igreja, ou você nunca viu isso? Agora, Paulo ele ensina, se apresentarem um outro evangelho, que não seja o evangelho de Jesus, seja o quê? Anátema. Aí esse homem vai até a porta do banco, o pastor todo satisfeito lá, um dos pastores daquela igreja, superpotência, né? E ele falou, eu fui, quando eu vi que não tinha ninguém, eu fui até a porta do banco, passei a toalhinha na porta do banco, passei a toalhinha no caixa eletrônico, passei a toalhinha aqui, passei. E no outro dia eu voltei no banco, fui falar com o gerente, cheguei para o gerente pegou e me deu a carta. Disse, não, você não deve nada. Sério, você não deve nada? Não, você não deve nada. Meu irmão, e quem foi que pagou a tua dívida? Jesus pagou a minha dívida. Meus irmãos, qual foi a dívida que Jesus pagou por nós? Foi a nossa conta bancária, os nossos erros de ir lá fazer uma conta que não devia ter feito? Essa é a dívida que a gente reduz o evangelho da cruz de Cristo para um evangelho de passar uma toalhinha. Eu reduzo, hoje o evangelho de Cristo está sendo pregado por todos os lugares, mas não é o evangelho da cruz de Cristo, não é o evangelho que ele sofreu para trazer para a gente. Jesus Cristo, ele pagou um alto preço por nós. Jesus Cristo, ele pagou um alto preço na cruz do Calvário pelos meus filhos também. E a minha responsabilidade de aprender a palavra de Deus cada vez mais e viver essa palavra, para que eu possa ser exemplo, e não reduzir um evangelho tão lindo a um monte de cinzas. Porque Cristo, ele hoje vive em mim. E agora, eu não vivo mais. E é essa a mensagem que nós devemos carregar sempre no nosso coração. Porque senão nós vamos ser constantemente bombardeados por algumas falsas verdades e um falso evangelho. E às vezes a gente acha que é, tadinho, não entende. Mas não é o evangelho da cruz. O nome de Jesus só foi para pagar a conta. O nome de Jesus só é para curar uma doença. O nome de Jesus só é para resolver os problemas. Eu vou à igreja porque o que Jesus pode me oferecer. Mas eu vou à igreja porque Jesus já ofereceu por mim. O maior presente para nós já foi dado, que é a graça de Deus, um favor imerecido. E nós não precisamos só falar, mas nós precisamos viver isso. A graça de Deus na nossa vida. Porque é isso que conta. E essa é a pregação. Que você possa refletir qual é a sua identidade. Se quando as pessoas olham para você, elas veem Jesus. Não porque você mudou a fotografia e colocou uma dessas fotografias que tem por aí de Jesus. Mas se quando você se apresenta, as pessoas veem algo diferente na tua vida. Será? Que quando as pessoas que não estão me vendo, porque aqui se você for na igreja de Gálatas e for olhar, por exemplo, você vai ver Paulo, leia essa carta, Paulo batendo de frente com Pedro, falar, legal Pedro,
quando você está quando você está com gentios, quando você está com pessoas que não são judeus, são os cristãos gentios, você senta na mesa com ele, você come com ele. Já leu essa parte em Gálatas? Que legal. Ele fala, e ele bate de frente com Pedro, ele fala, você vai, você senta com os gentios, você conversa com ele, você vê que eles estão recebendo o evangelho. Só que quando você ouve falar que está vindo os irmãos de Jerusalém, aonde está vindo os judeus, os apóstolos cristãos, os judeus cristãos, você muda a sua postura. Sabe o que você faz, Pedro? Você não quer nem saber desses. Não, deixa, porque agora chegou a nata, e agora eu tenho que ficar com a nata. Então eu não... E aí, Paulo ele bate de frente, falou, essa é a tua identidade com Deus? Essa é você mesmo, Pedro? E eu vou falar mais, não só você, mas muitos dos judeus que te acompanham também fazem a mesma coisa, inclusive Barnabé. Vai lá olhar. Barnabé que a gente fala tanto. Por quê? Estavam em transformação com Deus. E Paulo ele diz para eles assim, não, quando os judeus não estão aqui, você senta com todo mundo. Você tem duas identidades, Pedro. E está na hora de você ter uma identidade só. Uma identidade de Cristo no teu coração. Infelizmente, dentro da igreja, dentro do reino de Deus, há muitas pessoas com duas identidades. Na frente dos irmãos, na frente da igreja é uma coisa. Dentro dos seus lares e dentro da sua casa é uma completamente diferente. Aqui ele é um marido fantástico. Aqui ela é uma mulher fantástica. Aqui ele é um pai fantástico. Aqui ele é um filho exemplar. Dentro da sua casa, não tanto. Na sua escola, não tanto. Quando ninguém está vendo, não tanto. Quando está no teu trabalho, também não. Quando vai resolver as tuas contas, também não. Quando vai resolver seus problemas pessoais, também não. Ter Jesus no coração, meu irmão, não é só quando a gente vem na igreja. Ter Jesus no coração e viver, ser crucificado com Cristo, é em todas as horas da nossa vida. Quando eu me deito, quando eu me levanto, em todos os meus afazeres, eu já estou crucificado com Cristo. Eu morri para aquilo que me tornava um prisioneiro. E agora que eu morri para as coisas que me aprisionavam, eu sou livre. Eu sou livre porque agora quem manda na minha vida e quem eu sigo, quem é a minha referência e tudo que eu faço é Jesus Cristo. E infelizmente a gente sabe que esses tipos de palavras não dão ibope. Porque mexe conosco. Faz-nos analisar no que a gente está errando e a gente precisa mudar. E às vezes a nossa carne, muitas vezes a nossa carne vai falar, não, eu estou certo. Mas que Deus nos ajude, irmãos, como igreja de Cristo, como Link Church. E como igreja do Senhor, em parte do reino de Deus, que nós possamos mudar mais e mais. Em tudo o que a gente faz. Nas nossas atitudes, no nosso tratamento. A nossa igreja não é só para irmão da igreja, é para irmão, é para todo mundo. A nossa igreja é para pegar o evangelho. É o que Paulo está dizendo. Deixa essas pessoas chegarem, deixa as pessoas virem ao reino de Deus. Essa é a igreja que Cristo quer. Mas Ele quer uma igreja onde nós, como cada parte do seu corpo, possa mostrar quem Jesus é na nossa vida. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa parar também para refletir como eu tenho refletido nisso. Em tantas coisas que a gente recebe no dia a dia. Que às vezes algumas a gente só nos basta dar risada, porque é cômico. Mas infelizmente isso está decidindo a vida de muita gente em questão da sua eternidade. De sua vida com Deus, do seu futuro para com Deus, do seu fortalecimento na igreja do Senhor. Porque eles estão superficialmente colocados em algo que se diz igreja, mas de igreja não tem nada. E eu coloco as palavras de Paulo. Se ainda um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, seja anátema. Se, como dissemos, e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, seja anátema. Essa tem que ser o nosso posicionamento. O sacrifício de Jesus na cruz tem muito significado. Amém?
Fecha os teus olhos. Senhor, obrigado pela vida de cada um, Deus. Não cansamos de agradecer, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito a nós, Senhor. Por aquilo que o Senhor tem feito para a nossa igreja, Deus. Pai, que o Senhor traga sempre essa consciência, Deus. Consciência que já foi pregada em tantas palavras, Senhor, no decorrer de tantos anos, Senhor. 1000 anos, Senhor, se passam, 2000 anos se passam e a sua palavra continua sendo pregada. E as pessoas que a ouvem, Senhor, refletem, Deus. E o teu Espírito continua trabalhando na vida de cada um. E é isso que nós te pedimos, Deus. A consciência, Senhor, de nós carregarmos Jesus Cristo no nosso coração em tudo que nós fazemos. Deus, obrigado, Senhor, por essa igreja, Deus. Obrigado pela consciência, Senhor, de corpo que nós temos. Nos ajuda sempre, Senhor, a manter, Senhor, a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Pai, livre, Senhor, destas coisas, Senhor. Trazendo, Senhor, um evangelho, Deus, verdadeiro, Senhor, que é teu, Deus. Da sua palavra verdadeira, Deus. Nos ensina, Senhor, a afundar, Senhor, as nossas estacas, as nossas, Senhor, bases, Senhor, as nossas colunas na sua rocha, Deus. Eu te peço, Senhor, nos ilumina sempre, Deus, nas nossas decisões, no dia a dia, Senhor, no tratar uns com os outros, Senhor, ao resolver as nossas, Senhor, dificuldades, Senhor. Pai, nos nossos relacionamentos, nos ajuda, Senhor, em tudo, Deus. Ajuda, Senhor, os jovens aqui, Senhor, na escola, Senhor, com os seus amigos, as nossas crianças, Senhor, que estão, Senhor, ouvindo tantas coisas, Deus, que eles possam sim, Deus, ser fundamentados, Senhor, na tua rocha, Senhor. Pai, nós te pedimos, guarda, Senhor, as nossas vidas, guarda a nossa família, Deus. E que nós possamos sempre, Deus, que algo que vier contra a nossa vida, algum levantar, Senhor, do inimigo, Deus, para conosco, Deus, nós possamos logo, Senhor, perceber, Senhor, pela sensibilidade do teu Espírito Santo, Deus, e pelo conhecimento da tua palavra, Senhor, que nos traz luz a todas as coisas, discernimento para decidirmos, Senhor, entre o que fazer e o que não fazer, Deus. Fala nas nossas vidas, Senhor. Trabalha, Senhor, na nossa igreja. É o que eu te peço, Deus. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vocês estão quietinhos.